Já fui apresentado de manhã, já comentei um pouquinho sobre o trabalho da Confederação Nacional de Mocidade, e agora à noite nós vamos refletir sobre o tema a intimidade com o Senhor. A proposta da conferência, a conferência ID, é sobre essa reflexão sobre como estamos praticando esse ID, como estamos utilizando esse evangelho de impacto. Então, nós já refletimos sobre a missão e sobre o nosso período curto aqui nessa terra. Somos peregrinos, temos uma missão que tem começo, meio e fim, e esse fim pode chegar a qualquer momento. Nós aprendemos pela manhã a importância do amor em Cristo para viver esse ID, para praticar esse ID. E agora à noite a gente vai falar um pouco, nós vamos refletir sobre a intimidade com Deus. Normalmente em gicanas, em atividades de casais, sempre tem aquela brincadeira para saber se um conhece bem o outro. Qual é a comida preferida dele? Qual é o local que ela mais gosta de viajar? Sempre tem essas perguntas, né? Irmãos, a partir do momento que eu tenho mais intimidade com aquele que está ao meu lado, eu mais conheço sobre ele. Assim funciona com Deus. Eu perguntando para vocês, vocês conhecem a Deus? Será que vocês vão dizer que eu conheço o Deus que o pastor Silas fala? Eu conheço o Deus que o reverendo Hernandes fala? Eu conheço o Deus que o reverendo Augustus fala? Ou eu conheço o Deus que tem um domínio sobre a minha vida? Ou eu conheço o Deus que eu tenho intimidade? Ou eu conheço o Deus que no fechar da porta do meu quarto, ou diante de uma bênção, de uma dificuldade, eu sei quem é esse Deus? Então nós vamos refletir nessa noite sobre essa intimidade com esse Deus. Se a gente for fazer alguma gincana bíblica aqui sobre esse Deus Todo-Poderoso, como será, o quão afiados nós estamos sobre esse conhecimento sobre o Senhor? Não só sobre o que a Sagrada Escritura diz, mas sobre a sua intimidade. Parece que às vezes o presbiteriano tem um pouco de receio, né, de falar algo meio espiritual, parece que é pentecostal demais, né? Mas como é que anda a sua experiência espiritual com o Senhor? Então a gente vai refletir sobre isso nessa noite. E aí, com base no tema da conferência, o tema da mensagem é a intimidade que impulsiona o ID. E funciona no sentido de um foguete, né? Um foguete ele precisa de combustão, precisa de diversas coisas para ele decolar. Como é que está sendo o nosso ID, a nossa partida? Esse ID, nós aprendemos no Evangelho de Marcos, alguns dizem que a tradução correta não seria ide por todo mundo, e sim indo por todo mundo. Ou seja, a partir do momento que você acordou, você já tem que praticar o ID. Se você viu a sua esposa, você viu os seus filhos, você já tem que falar sobre Jesus. Saiu de casa, no transporte público, você já tem que falar de Jesus. No seu ambiente de trabalho, você já tem que falar de Jesus. Então não precisa, a semana que vem, na quinta-feira, às 2... Não, a partir do momento que você acordou. Então a gente precisa entender se eu conheço a Jesus a um nível de eu falar dele de uma forma fácil, de eu falar sobre ele de uma forma tão simples, e é isso que vai dizer sobre a intimidade que temos com ele. Então, a amizade com Deus nos faz tão bem que te transforma em uma pessoa cada vez melhor. Te inspira a amar e abençoar muitas pessoas. Lá em São Paulo, por exemplo, quando a gente entra no elevador, a gente dá bom dia, às vezes as pessoas não respondem, né? O pessoal de São Paulo é tão frio quanto a galera de Curitiba. Na Bahia já é totalmente diferente, né? Lá na Bahia, se você não dá bom dia, você é mal educado. No geral mas lá na Bahia é muito comum a galera lá, essa alegria. Então, a forma que nós conhecemos o nosso Senhor muda o nosso bom dia, muda a nossa forma de lidar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós sabemos, nós somos firmes diante das tentações e tudo aquilo que acontece. E uma vez eu lembro que o diácono Israel, lá da igreja, ele contou uma historinha que é mais ou menos assim. Tinha um carro andando em alta velocidade e no carro estava escrito assim, Deus é fiel. E aí a polícia viu esse carro andando em alta velocidade e começou a perseguir esse carro. E esse carro furou semáforo, infringiu ali várias leis. E aí o policial conseguiu parar o carro e tal, e aí foi conversar com o rapaz. Falou, desculpa, é que eu estou com pressa e tal. Ele falou, não, sobre as multas vai chegar na sua casa, está tudo certo. Mas esse carro é roubado. Eu falei, não, esse carro é meu. Não, esse carro é roubado, o policial falando com ele. Ele falou, mas por que você está deduzindo que o carro é roubado? Porque, veja, está escrito Deus é fiel. Eu acredito que você é cristão, e um cristão não dirige desse jeito. Então, esse carro não é seu. Acho que não tem tapa maior do que escutar isso, né? Então, tem muitas pessoas que vivem assim. Diz, Deus é fiel, posta nas redes sociais, faz
um check, né, aqui na Quinta Igreja, mas no dia a dia não vive esse evangelho. Então a gente precisa entender como está a nossa intimidade com o nosso Deus. E essa intimidade com Deus é tão grande que você gosta de conversar com Ele, estar perto dele a todo momento. A gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, mas como é que é o nosso tempo de oração? A nossa intimidade diz muito sobre a nossa oração. Como é que anda a nossa vontade de orar? Como é que anda a nossa vontade de estar na igreja? Quando o despertador toca ali 8, 8h30, caramba, tem que ir para a escola dominical, São Pastor Sila vai mandar mensagem, caramba, deixa eu ir. Ou será que você acorda com alegria? Graças a Deus, é mais um dia do Senhor. Como que nós acordamos no domingo? Tem uma frase de John MacArthur que diz o seguinte: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. E então, moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. E aí nós vamos para o nosso versículo tema, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8, que assim diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Em outra tradução, na Nova Almeida Atualizada, diz: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pelo acesso à Tua Palavra, obrigado por essa possibilidade, ó Pai, de nós termos de uma maneira tão fácil, ó Pai, as Tuas Escrituras, ó Deus, obrigado. E neste momento, ó Pai, momento de reflexão, momento em que o Senhor falará com a Tua igreja, ó Pai, que de fato socorra, ó Pai, que seja o Teu Santo Espírito, ó Pai, transmitindo a Tua mensagem aqui, ó Pai, que seja um momento de foco, ó Pai, de aprendizado, ó Pai, que possamos, ó Deus, dar a devida atenção neste momento, porque o Senhor está aqui, ó Pai. O Senhor está presente, ó Deus. Então, neste momento, ó Pai, conduz esse ato como o Senhor tem feito até aqui. Assim oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, Tiago escreveu para os cristãos que haviam sofrido perseguições. Ele os encorajou a buscarem sabedoria, fortalecerem a fé e mostrarem essa fé por meio da obediência a Deus, e especialmente no relacionamento com as outras pessoas. Todos os nossos relacionamentos devem apontar para Cristo, como nós falamos pela manhã, sobre esse amor ao próximo. Nas nossas amizades, uma vez, eu acho que o pastor tem uma matéria no seminário, né, que é a matéria de piada, porque todo pastor é bom de piada, ou boa parte deles. E o nosso pastor mesmo costuma dizer que tem o cristão 007, não é? Que é aquele cristão que só sabe, é aquele cristão que ele só é descoberto quando a Karen vai postar foto aqui da Quinta Igreja, vai te marcar no Instagram e vai aparecer lá e vai falar: ué, a Lívia é da igreja? Ué, mas aqui no trabalho ela nunca falou de Deus. Quando a gente sai aqui para beber, ela nunca falou nada. Quando a gente sai aqui para as baladinhas, ela nunca falou nada de Deus, ela é da igreja. Tem muito cristão 007 por aí. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Todos os nossos relacionamentos, irmãos, todos devem apontar para Cristo. Nós falamos pela manhã. A gente pode começar falando de política, falando de futebol, mas a gente precisa terminar falando de Deus. Jesus tem que estar na ponta da nossa língua. A gente não pode perder oportunidades de falar de Jesus. No capítulo 4, aprendemos que a raiz das guerras, discussões, desentendimentos e intrigas que há na humanidade são os desejos malignos do nosso coração. E no versículo 8, Tiago aqui ensina como os cristãos podem obter essa sabedoria divina e evitar brigas e invejas ao submeter-se a Deus em fé e arrependimento. Colocar-se ao lado de Deus é negar-se a obedecer Satanás. Meu pastor costuma dizer: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Podemos falar que somos filhos de quem? Conforme os nossos testemunhos. Por isso, irmãos, tem essa necessidade da gente administrar o nosso tempo de oração e de leitura.
E o que gera intimidade com Deus é a constância diária da oração e da leitura bíblica. Imagina que a nossa vida cristã é como se fosse um pássaro. A asa direita é a oração, a asa esquerda é a leitura bíblica. Como que eu posso passar um dia inteiro sem orar? Como tem gente que passa uma semana sem orar? Na quinta igreja, na Shalom, isso não acontece. Né? Às vezes tem irmãos que só realizam a oração dominical. Às vezes tem irmão que só abre a Bíblia, quer seja física ou aplicativo, de domingo. Não tem devocional, não tem oração. E às vezes quando vai orar dormindo. Senhor, abençoe os meus pecados, amém. E dorme. Né? Então, como é que anda o nosso tempo? Uma vez lá na UCP, nós conversamos lá com as crianças, a gente tratou assim um tempo como dinheiro. Ninguém rasga R$200. Espero que não. Ninguém rasga uma nota de R$50. Por que a gente joga o nosso tempo fora com algumas besteiras? O último estudo que eu li sobre a questão do tempo que o brasileiro gasta em rede social. O estudo diz que o brasileiro gasta em cerca de 6 horas por dia em redes sociais. Não quer dizer que é 6 horas seguidas. É meia hora de manhã, é 1 hora à tarde, 3 horas no banheiro, e aí vai somar o total das horas, dá 3 horas. E, senhores pais, a maioria dos smartphones, ele apresenta quanto tempo a pessoa fica em redes sociais. Não agora, depois dê uma olhada no celular dos filhos de vocês. E vocês, jovens, adultos, dê uma olhada nisso. Veja o tempo que vocês estão gastando em redes sociais. Tem esse aplicativo que é de vídeo rápido, tem consumido... Assim, é muito triste quando eu vejo criança com celular. É de doer o coração. É muito triste quando a gente vê adolescente assim, que não teria necessidade, tem celular. E tem esse tal desse TikTok. A gente precisa estar roubando o tempo da nossa geração. A gente precisa tomar cuidado com o nosso tempo. Porque a gente costuma dizer, como é que anda o tempo de leitura? Ah, está tão corrido, eu não tenho tempo. Será? As redes sociais é a maior prova do mundo de que temos tempo. As redes sociais é a maior prova do mundo que nós não priorizamos a vida de leitura e a vida de oração. E a gente precisa refletir sobre isso. E falando sobre leitura, saiu um estudo no período da pandemia, um vídeo que ficou bastante famoso, acredito que boa parte aqui viu. Esse estudo, ele destacou o impacto da leitura da palavra nas nossas vidas. Foi uma empresa que não tinha nenhum compromisso religioso, não tinha nenhum compromisso com a igreja, decidiu estudar 40 mil pessoas e o impacto que a leitura da palavra tem sobre a vida dessas pessoas. Então, eles estudaram 40 mil pessoas de 8 a 80 anos. Eles dividiram em grupos. O grupo que lê a Bíblia uma vez por semana, o grupo que lê a Bíblia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 e mais vezes por semana. E eles tentaram entender qual era o impacto da frequência da leitura da palavra sobre a vida desses irmãos. Quando eles estudaram o grupo que leu a Bíblia uma vez por semana, nada mudou. Não é porque a palavra do Senhor ela não tem o seu devido alcance, a sua eficácia. É que o comprometimento da pessoa não fazia com que ela tinha uma devida transformação, com que ela mudasse as suas atitudes. Então, não teve impacto. Estudaram um grupo que leu a Bíblia 2 vezes por semana. Nada mudou também na vida dessa pessoa. Aí estudaram o grupo que leu a Bíblia mais de 3 vezes por semana. Alguma coisa aconteceu. Sabe aquela pessoa que está na UTI quase morrendo, que dá aquela pontada assim no coração, falou, opa, voltou, alguma coisa aconteceu. E aí eles estudaram um grupo que lê a Bíblia de 4 e mais vezes por semana. Aí eles começaram a identificar reais mudanças na vida desse grupo. E quais foram essas mudanças? Vejam os números de um estudo que não tem nenhum compromisso com a igreja. O sentimento de solidão caiu, estou falando da leitura da palavra, meus irmãos. O sentimento de solidão caiu 30%. Problemas com raiva caiu 32%. A amargura em relacionamentos de qualquer tipo, filhos, pais, marido e mulher, amigos, caiu 40%. Alcoolismo caiu 57%. A estagnação espiritual, sabe aquele meme do John Travolta, que ele fica com sobretudo aqui, ele vai para um lado e para o outro, não sabe para onde vai? Tem muito cristão que está nessa situação. A estagnação espiritual caiu 60%. Contato com pornografia caiu 61%. Agora, os 2 pontos do estudo que mais chamou a atenção. O compartilhamento da fé, ou seja, a evangelização, aumentou 200%. No discipulado, aumentou 230%. A evangelização aumentou 200%, porque ficou claro ali
que as pessoas confiavam na palavra de Deus e elas tinham essa alegria de falar do Senhor. Eu fico imaginando a pessoa que ganhou a Mega Sena ali no final do ano. Certamente ela queria contar para todo mundo sobre essa notícia, ou talvez não, né, de que ganhou ali bastante dinheiro. Poxa, nós temos uma notícia que vale muito mais do que todo esse dinheiro que essa pessoa ganhou. Nós temos uma notícia que vale muito mais do que qualquer ouro ou qualquer bem que tem nesse mundo. Nós temos acesso a uma informação que muda a vida, que transforma. Por que a gente guarda? Por que a gente não compartilha? Porque não temos intimidade com o nosso Deus. Esse estudo diz que, a partir do momento que eu mais leio sobre a palavra dele, mais eu tenho vontade de falar dele. E esse aumento do discipulado, que foi de 230%, o discipulado é algo mais próximo. Eu pegar na mão de um amigo, eu pegar na mão de um colega, caminhar com ele, ter contato com ele frequentemente e falar de Jesus com ele diariamente, aumentou 230%, na certeza de que a obra é do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, justo, amoroso, misericordioso, e com uma graça que não tem fim. Então, nós entendemos, através da intimidade, a importância de sermos boca do Senhor neste mundo, de apenas plantar a semente, das mais diversas formas que existe. Como falamos de manhã, nosso Deus ele é atemporal. Então, nós precisamos falar do Senhor para as pessoas, e o tempo não é nosso. Uma vez, uma moça lá na igreja contou o testemunho que ela tinha um marido, que tinha um problema com bebida e tudo mais. Durante 7 anos, ela orou por ele. E hoje ele está firme na igreja. 7 anos orando por ele. Para o Senhor, 7 anos não é nada. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado. Não, mas eu falo de Jesus, ela não muda, eu falo, nada acontece. Calma. O tempo é do Senhor e o tempo dele não é igual ao nosso. A nossa missão é evangelizar, a nossa missão é falar desse evangelho, o resto cabe ao Senhor. E como estamos cumprindo esse ID? Tem um trecho de um livro, Intimidade com Deus, do autor Rinaldo Seixas, que diz o seguinte: a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus andou com o homem, e temos a oportunidade de sermos íntimos desse Deus soberano, que criou tudo que é bom. O nosso relacionamento com o nosso Senhor tem que ser mais do que frequentar uma escola dominical ou um culto, ou ser membro de uma denominação. Ele quer te usar para realizar grandes coisas. Precisamos, de fato, nos esvaziar para Deus nos usar. Jesus te ama antes mesmo de você vir ao mundo. Ele providenciou tudo, nos mínimos detalhes. Ele jamais te deixará sozinho. Este amor quer te constranger todos os dias e ficar cravado na sua alma. É esse Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Esse Deus Todo-Poderoso que cuida das nossas vidas. Por que a gente negligencia tanto o ID? Por que nós oscilamos tanto? Por que somos tão omissos nas oportunidades que temos de falar de Jesus? Por que estamos falhando? Por falta de intimidade. Nós falamos de um Deus que não conhecemos. Nós falamos de um Deus que não somos próximos. Precisamos refletir sobre isso. E para vivermos dessa forma, precisamos primeiro ajustar o nosso foco. Nós precisamos ser foco naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal. Olhando para a eternidade, quando nós cantamos Maranata, será que nós sabemos o que isso quer dizer? Será que a nossa vivência, o nosso dia a dia, as nossas decisões é com base na eternidade? Ou será que a gente pensa muito no hoje? Quem é que de fato, não precisa se manifestar, mas quem é que de fato sonha com a volta de Cristo? Sabe? Anseia pela volta de Cristo. Sabe? Poxa, eu acordei hoje, estou feliz da vida, tenho um casamento, quero ter filho, mas Jesus voltar hoje está ótimo, não vejo a hora. Será que a gente sonha com a volta de Jesus? Ou às vezes nós estamos tão presos nas coisas deste mundo que isso é um pensamento que nós não temos. A gente está tão preocupado com o trabalho, com estudos, com tantas outras coisas, que isso não virou mais uma prioridade. Isso não é um pensamento rotineiro nosso. Então, precisamos pensar na eternidade. Em Gálatas 6,8 diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Como foi falado no sábado, somos peregrinos, precisamos pensar frequentemente na eternidade. Assim como todas as outras coisas que foram criadas, nós fomos criados para glorificarmos o Pai. Esse é o nosso principal fim, esse é o nosso objetivo.
glorificar o Pai e gozá-lo para sempre. Será que nós vivemos nessa certeza? Por exemplo, como nós falamos pela manhã também, uma das partes mais legais assim de participar de uma igreja presbiteriana é esse cuidado com o ensino. Tem escola dominical, tem estudo bíblico. Nós aprendemos diversas doutrinas, como a doutrina da criação. Eu aprendo não somente que Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Nós aprendemos a minha responsabilidade como administrador na criação. Todos nós aqui, aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer faculdade, tiveram acesso a diversas ciências, tirando a parte ideológica que existe, mas tudo aquilo que é científico, tudo aquilo que vem, que nós aprendemos no meio universitário, vem do Senhor. Ele revelou e Ele chamou pessoas com dom de ensino para transmitir a tua sabedoria. E o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós aprendemos? Como estamos administrando aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Eu gosto muito da ideia da mordomia. O mordomo, ele cuida de algo que não é dele. O Alfred, né? O famoso Alfred. Ele cuida de bens, da casa, de carros, de joias que não é dele. Nós temos aqueles que têm filhos. Os filhos não são de vocês. O filho é do Senhor. Já pararam para refletir sobre isso? Você está cuidando de um ser que pertence ao Senhor. Olha essa tamanha responsabilidade. Então, nós cuidamos, nós administramos coisas que pertencem ao Senhor. E como estamos praticando tudo isso? Nós precisamos viver isso diariamente. Nós somos criados para glorificar o Pai. Isso não pode ser um fardo, porque Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. E nós vamos já finalizar, para a gente colocar 5 pontos aqui em prática. Então, nessa certeza que eu preciso ser íntimo do Senhor, nessa certeza que eu preciso ter uma vida de leitura, uma vida de oração. Como que eu coloco tudo isso em prática? Como que eu vivo essa intimidade para praticar esse ídio? Os 2 primeiros já falamos sobre conhecer a palavra dele. Irmãos, como é que anda o nosso tempo de leitura? Vamos ser sinceros. Hoje tem aplicativo que nos ajudam. Tem aplicativo que até lembrete dispara, está na hora de ler. Você programa o dia, o horário, ele te ajuda. Como é que anda? Tem irmãos aqui que têm 10 anos de igreja, 5 anos de igreja. Quantas vezes eu li a Bíblia toda? Se perguntar de livro, já leu um monte. E não tem problema, desde que seja livro cristão, né, também, ou livro referente aos estudos, porque tem alguns ventos, né, tem irmãos que querem ler livros espíritas e por aí mais. Precisamos tomar cuidado com tudo isso. E dói o coração quando a gente entra no Instagram de alguém e aparece lá, signo, alguma coisa. Né? Então, a gente está buscando base em fontes que não faz sentido. E a gente tem deixado a palavra do Senhor de lado. Quantas vezes eu li a palavra do Senhor? Quantas vezes eu li os evangelhos? Irmãos, o reino do Senhor não é cabível ter essa vivência medíocre. Servir ao Senhor é servir com excelência. É ler a tua palavra. Como que eu vou ter intimidade com o Senhor se eu não leio a principal carta, né? O tema da Nacional é Cartas de Cristo. Deus nos deixou uma carta. Aqui eles são casados há mais tempo, lembra que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, eram cartas que eram trocadas. Né? Então, pessoas recebiam cartas, como que eu não lia uma carta de uma pessoa amada? Eu lia porque eu ansiava por ler e ter informações sobre ela. E a gente não tem esse mesmo apreço com a palavra do Senhor. Ninguém tem intimidade com quem não conhece. Ler a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Ler a Bíblia é a melhor forma de conhecer a Deus. Salvo engano, essa frase de Augusto Nicodemos, ele diz, você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia de voz audível. Você vai ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. Devemos fazer como o salmista nos diz, em Salmos 119, 11. Guardai no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Meus irmãos, é uma matemática muito simples. A partir do momento que eu mais tenho leitura, a partir do momento que eu mais manuseio a palavra do Senhor, que eu mais tenho intimidade com Ele, mais eu terei força diante das tentações. Nós caímos em tentações, nós caímos em ciladas porque estamos fracos na fé. Porque nós estamos tendo pouco tempo de leitura, nós estamos tendo pouco tempo de oração. Por isso nós caímos. Em coisas tão pequenas, em coisas tão simples, nós caímos, por falta de leitura da palavra. E quando conhecemos a Bíblia, vamos conhecendo a Deus. Isso gera intimidade. Adquirimos confiança e sabemos esperar em Deus, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Pela Bíblia, nós conhecemos
a Deus. Irmãos, nós precisamos assumir compromissos. Nós precisamos entender que a vida de um cristão não é uma vida medíocre. Então, hoje é tempo da gente refletir sobre o nosso tempo de leitura. A gente precisa ser sincero conosco mesmo. A gente precisa organizar a nossa vida e colocar em prática que somos peregrinos. E nessa certeza, organizar o nosso dia a dia e dedicar tempo de oração, de leitura. Salvo engano, Martinho Lutero, ele acordava 2 horas mais cedo, todo dia para orar. Quando ele sabia que ia ter um dia mais difícil, ele acordava 1 hora ainda mais cedo. Qual a dificuldade? A gente acordava, vamos começar pouco, acorda 15 minutos mais cedo para fazer uma devocional. Tem livros aqui, bacanas aqui na biblioteca da igreja. Sabe? Um livro, a Bíblia, um dicionário. A gente sabe que a nossa tradução tem palavrinhas ali difíceis. Então, pega um dicionário ali também. Como é que anda a nossa devocional, a leitura da palavra? Irmãos, não tem como eu dizer que eu amo ao Senhor se eu não ler as Escrituras. Não faz sentido. A oração. Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que diz o seguinte: a oração tapa o cristão como o oxigênio tapa o corpo humano. Se eu ficar aqui 1 minuto aqui sem respirar, eu fico roxo aqui, eu caio. Já que não vão correr, meu Deus, o que a gente vai fazer com esse cara de 2 metros no chão? Alguma coisa vai acontecer, eu não vou passar bem. Assim funciona um cristão com a oração. Como que a gente fica muito tempo sem orar? A gente precisa aproveitar as oportunidades para orar. Por exemplo, os almoços de domingo. Eu acredito que boa parte aqui, de repente, não tem toda a família cristã. Você vai reunir ali no domingo, tá o seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, que não é da igreja. Aproveita o almoço de domingo. Vamos orar agradecendo pela refeição? Irmãos, oração é um eu te amo com outras palavras, ninguém nega. Então, a gente precisa ter essa frequência de oração. E essa oração, meus irmãos, ela gera intimidade. Associar ao casamento. Quando eu chego em casa do trabalho, por exemplo, com a Lívia, a gente conversa, a gente atualiza o nosso dia e tal. Isso gera intimidade. Como que um casal não se conversa? Não existe. Como que eu posso dizer que eu sirvo ao Senhor se eu não converso com Ele? Se eu não tenho um tempo de oração com Ele? Tiago 4:2 diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. A gente não sabe orar em muitas situações, temos dificuldade de orar. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, os nossos pedidos têm que ser para a glória de Deus. Você quer um carro legal? Ótimo, para a glória de Deus. Você quer uma casa legal? Ótimo, para a glória de Deus. Você quer um emprego legal? Ótimo, para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, esquece. Então, a gente precisa entender a importância dessa intimidade com o Senhor também através da oração. E nessa passagem, Tiago aqui fala das dificuldades de apresentar os nossos pedidos ao Senhor pela falta de confiança, diante dos desejos malignos do coração. A partir do momento que mais temos distância do Senhor, oramos menos, porque nós começamos a confiar em nós mesmos. Achamos que somos capazes de resolver tudo. Porque o contrário, a partir do momento que eu mais tenho intimidade com o Senhor, mais eu sei que eu dependo dEle. Aí eu oro mais. Então, essa distância do Senhor é um precipício sem fim. Então, quando eu fico distante do Senhor, eu não oro, porque eu acho que eu resolvo tudo, ou que o dinheiro resolve tudo, ou que eu tenho resolve tudo. Então, cuidado, meus irmãos, com a falta de oração. Orar pelo que necessitamos e desejamos demonstra sabedoria. Mas oração é, muitas vezes, o meio pelo qual Jesus modela os nossos desejos, para que ele se conforme com os desejos dele. Quando deixamos de nos aproximar de Deus em oração a respeito das nossas necessidades, somos propensos a recorrer à ganância e aos esforços mundanos, como falamos há pouco. Então, nós precisamos colocar em prática a nossa vida de oração. Isso é urgente. Lá na igreja, por exemplo, temos o costume, na liturgia, pedir para alguns irmãos orarem. E, às vezes, nós percebemos, tem alguns irmãos que falta ter um treco no coração se a gente pede para orar. Às vezes porque tem vergonha, tem receio. Não é só de falar em público, às vezes é por falta de intimidade. Jesus retirava-se para orar. Em Lucas 5,16, isso é muito claro. Diferente dos líderes religiosos da época, Jesus não orava para ser visto pelos homens, orava porque valorizava a intimidade com Deus. Jesus orava porque valorizava
a intimidade com seu Pai. Quem é que já teve o privilégio, quem ainda não teve, vale muito a pena estudar a vida de oração de Jesus. Já pararam para pensar que Jesus, o Verbo que se fez carne, aquele que estava presente na criação de todas as coisas, aquele que morreu na cruz por nós, tinha uma vida de oração. Meus irmãos, Jesus, Filho de Deus Todo-Poderoso, tinha uma vida de oração. E quem é a gente para não ter essa vida de oração? Quem somos nós para não ter essa vida de oração? Então, nós precisamos colocar em prática esse tempo de leitura e de oração. Reflita sobre isso. Seja corajoso. Se é o trabalho que está tomando seu tempo, repense algumas coisas. Se é os estudos que estão tomando seu tempo, repense algumas coisas. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que devemos guardar ao Senhor. Domingo é o dia de descanso. Domingo não é dia da gente fazer outras coisas. Temos 6 dias para fazer tudo que é lícito, fazer tudo. Mas o domingo é o dia do Senhor. E a gente tem deixado de lado. Isso é um ponto de atenção. Terceiro, ser obediente. Como é que anda a nossa obediência, o nosso temor? Parece que muitas das vezes nós tomamos decisões, nós tomamos ações, esquecemos a obediência, esquecemos o temor ao Senhor. A obediência ao Senhor foi sempre visível na vida de Jesus. João 4:34 diz: Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Jesus disse isso, meus irmãos. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. Será que temos essa vontade de servir ao Senhor? Será que temos esse anseio de servir ao Senhor? Ou será que isso tem sido um peso? Em outra passagem bíblica, Jesus também declarou, em João 6,38, porque eu desci do céu. João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele sabia claramente qual era a proposta de vida dele. Nós sabemos o nosso propósito, nós sabemos o porquê ainda respiramos. Pablo, eu não sei, busca ao Senhor, peça a oração de direcionamento. Nós precisamos entender o nosso propósito, que a partir do momento que eu entendo, isso facilita muito a nossa vivência, nossa caminhada cristã. A obediência, meus irmãos, é um posicionamento feito com disciplina e compromisso. A obediência é um posicionamento feito com disciplina e com compromisso. Podemos observar quando o rei Saul desobedeceu a Deus, ele recebeu uma advertência, como está em 1 Samuel 15:22. Percebemos que pelo fato de não ter obedecido, Saul foi rejeitado como rei de Israel, e as coisas começaram a ir de mal para ele, de mal a pior. Saul desperdiçou a chance de ser obediente, de ser abençoado e de ser íntimo do Senhor. Muitos têm desperdiçado essa oportunidade de ser íntimo do Senhor, de ser próximo a Ele. O próprio filho foi obediente até a morte. Quanto mais somos obedientes, somos mais íntimos. E quanto mais íntimos somos do Senhor, mais desejamos fazer a Tua vontade. Como é que anda a nossa obediência? Como é que anda o nosso bom testemunho? Como é que anda o nosso sim, sim e o nosso não, não? A gente precisa colocar tudo isso em prática. O quarto ponto e o penúltimo. Viver em comunidade. Eu acho que não teve, além das perdas que nos marcaram bastante durante a pandemia, eu acho que não teve nada assim que mais nos marcou do que ver a igreja vazia. Não tinha foto assim mais triste do que ver o pastor pregando para uma câmera com os bancos assim vazios. Então a pandemia nos ensinou muito a importância da igreja, a importância de estarmos juntos, a importância de estarmos nas atividades da igreja, de estarmos unidos com nossos irmãos da fé. Então nós precisamos entender que essa intimidade com Deus, essa necessidade de praticarmos o ID, também influencia no nosso anseio, nosso desejo de viver em comunidade. Quando experimentamos a intimidade com Deus, ficamos tão animados que queremos compartilhar isso com os outros, inclusive com os nossos irmãos da fé.
Tem uma frase de Philip Yancey, do livro Igreja, Por que se importar?, que diz o seguinte: existem duas coisas que não podemos fazer sozinho. Uma é casar, ninguém casa sozinho. Outra é ser cristão. Meus irmãos, ninguém é cristão sozinho. Esse papo de desigrejado é a pior balela que já inventaram. Não existem essa história de desigrejado, eu sou a igreja e está tudo certo, não preciso viver com os irmãos. Papo, isso não existe. Então ninguém é cristão sozinho, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Jesus é um ser relacional. É por isso que quanto maior for a nossa intimidade com Ele, iremos ser mais próximos e mais intencionais em relação às pessoas. Aí está a importância da vivência em comunidade. Um outro exemplo bíblico que podemos destacar aqui é que está em 1 João 4,20. 1 João 4,20, que diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. É como se eu dissesse assim, eu amo a Lívia, eu gosto muito da Lívia, mas odeio o Pablo. Esquece, somos um. Não tem como você gostar de um e não gostar de outro. Assim funciona com a igreja. Não tem como eu dizer que eu amo ao Senhor e eu não gosto da igreja. Isso não existe. Isso não existe. Então eu preciso entender a necessidade de viver em comunidade. Nós precisamos participar das atividades da igreja. Nós precisamos, a igreja não precisa, mas nós precisamos dela. Nós precisamos ter essa vivência em comunidade. O último ponto, a questão da gratidão. Hoje os coaches descobriram a importância da gratidão, tem caderninho da gratidão, tem um gratiluz. Agora os coaches descobriram isso, que Jesus vem nos ensinando há bastante tempo. Nós precisamos ter um coração grato. Gratidão não é, ou pelo menos não deveria ser, apenas quando comemoramos a passagem de ano, não somente por um emprego novo, uma casa nova, um carro novo. Ter um coração grato muda tudo na nossa vida. Os detalhes devem gerar gratidão. Uma vez eu vi uma entrevista daquele ator que faz o pai lá de Todo Mundo Odeia o Chris, o Júlio, esqueci o nome dele, e aí na entrevista perguntaram, poxa, você está sempre sorrindo, você está sempre para cima, qual é a base da sua alegria, qual é a base dessa gratidão? Eu não sei se ela é cristã ou não. E ele respondeu, falando, olha, eu acordo de manhã, eu tenho uma esposa fantástica do meu lado. Eu desço para tomar café, a mesa está farta. Em minutos, os meus filhos descem, tomam café comigo. Eu deixo eles na escola e vou trabalhar. Eu chego em casa, todos estão me esperando. E a gente tem um momento em família que é muito legal. Irmãos, se a gente olhar o nosso dia a dia, temos muito que agradecer a Deus. Se a gente, em qualquer momento de dificuldade, se a gente dizer que não temos nada a agradecer, lembre-se que Cristo te livrou do inferno. Se isso não for motivo da tua alegria, meu irmão, tem alguma coisa errada. Cristo te livrou do inferno. Isso deve fazer a gente sorrir daqui a aqui, não importa o que você está passando. A Bíblia diz que no inferno vai ter uma dor tão grande a ponto de ranger os dentes. Já imaginaram o que é uma dor de ranger os dentes? Às vezes a gente bate o dedinho assim na quina do sofá e dói a alma. Imagina uma dor de ranger os dentes. Jesus nos livrou disso. Jesus nos livrou do inferno. Isso tem que ser um grande motivo de alegria. O presbiteriano é muito conhecido, Tem certeza da salvação? Tenho. Fala até mais grosso, tenho. Mas será que nós vivemos essa alegria da salvação? Nós vivemos com alegria essa certeza da salvação e saber reconhecer que Deus tem dado a oportunidade de desfrutar dessa vida, como está em Salmos 107, versículo 1. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Por isso que a gratidão e o louvor caminham juntos. Pois quando louvamos ao Senhor, demonstramos nossa gratidão, reconhecemos a sua bondade. Por isso que a liturgia que é colocada na igreja presbiteriana não é à toa. Como que nós nos portamos diante do momento de louvor? Será que de fato nós ficamos nesse momento agradecidos por tudo que Deus tem feito?
Ou será que a nossa cabeça está tão longe que a gente está cantando olhando para o teto, olhando para as pessoas, e não vive aquele momento da liturgia de gratidão, de louvar ao Senhor diante de tantas coisas que Ele tem realizado em suas vidas? Meus irmãos, temos onde morar, temos o que vestir, temos o que comer, temos muitas coisas a agradecer a Deus. Nós precisamos viver essa gratidão, porque isso vai impactar no nosso ID. Porque se eu tenho essa alegria da salvação, eu não posso guardá-la só para mim. Eu não posso guardar esse tesouro. Todos aqui sabem da parábola dos bons talentos. Eu não posso enterrar isso. Eu tenho que multiplicar. O reino do Senhor também é sobre multiplicação. E eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso viver esse ID. E a gratidão vai nos ajudar bastante nessa missão. Filipenses 4:8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, nós precisamos ter o que a gente chama de senso crítico. No nosso dia a dia, nós estamos acessando diversas coisas. Estamos lendo bastante livros. Estamos assistindo diversos filmes, diversas séries. E de todos os jeitos, de todas as formas, de todos os conteúdos. A gente precisa ter esse senso crítico. Ler a sinopse daquele livro, a sinopse daquele filme. Precisa nos atentar com isso. A gente está assistindo tudo. Tem séries aí que são pornográficas, a gente está assistindo. As nossas crianças estão assistindo. E a gente não está tomando cuidado com isso. A intimidade com Deus, como nós falamos pela manhã, é um ato de coragem também. Nós precisamos ter coragem. Às vezes, nós brincamos muito, por exemplo, com uma denominação que proíbe televisão. Nossa, que coisa estranha. Que coisa, né, arcaica, coisa antiga. Mas a televisão tem atrapalhado a caminhada de muitos irmãos. A gente precisa arrancar o braço fora que está nos fazendo pecar. A gente precisa arrancar aquilo que está nos fazendo ficar distante do Senhor. A gente precisa entender o que Deus quer de nós e as coisas boas que precisamos viver no nosso dia a dia. A gente precisa ter esse senso de urgência quando falamos de intimidade. Então, que essa busca diária por intimidade com Deus seja algo que lhe traga alegria, que não seja um peso. Que seja... O meu pastor, o pastor Dalmácio, um dos pastores lá do nosso presbitério, ele diz o seguinte: quando ele acorda, ele não tem coragem de colocar os pés no chão sem orar. Ele fala: e se eu caio no banheiro? E se eu caio colocando chinelo? Então, ele não sai da cama sem orar. A gente precisa entender a importância dessa intimidade com o nosso Deus, desde o momento que nós acordamos. Nós precisamos viver nessa certeza que tudo valerá a pena. Irmão, chegará um grande dia e coisas têm acontecido. E chegará o grande dia, nós precisamos estar prontos. Não precisamos ser que nem aquele personagem. Não, mas eu tenho que falar com tal pessoa. Não, eu tenho que pedir perdão. Não, eu tenho que arrumar. A gente tem que estar pronto. Isso pode chegar a qualquer momento. Colossenses 3, de 23 a 24, diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a que vocês estão servindo. Precisamos servir ao Senhor na certeza dessa recompensa. Não como uma barganha, não porque nós teremos algo em troca, mas na certeza de que valerá a pena. Na certeza que em breve nós estaremos com o Senhor Todo-Poderoso na eternidade. E lá não terá dor, lá não terá sofrimento, lá não terá saudades, lá não terá angústia. Lá nós viveremos com o Senhor para sempre, em alegria e em amor. Essa é a nossa esperança. Não é aquela esperança duvidosa, sabe? Eu tenho esperança de um talvez. O cristão não tem essa esperança. Ele tem a esperança que é certa e líquida. A esperança na certeza que Jesus retornará. E nós viveremos com Ele para sempre, na eternidade. No começo nós lemos Tiago, que diz: limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Essa é a noite da gente analisar o nosso coração. Essa é a noite da gente limpar as nossas mãos, da gente dar nome aos nossos pecados. Se há alguma amizade que está te fazendo pecar, afastar do Senhor, abandone essa amizade. Se é o emprego que está te fazendo
se distanciar do Senhor, repense sobre esse emprego. Não esqueça que você serve ao Senhor, que é o dono do ouro e da prata. Falando disso uma vez no estudo, a moça falou, lá no meu trabalho, ela é secretária e o meu chefe pede para eu mentir, ele está lá, ele fala para falar que não está para o cliente. Você está na dúvida? O emprego está te forçando a mentir. E você está na dúvida? A gente fala o que com as crianças? Quem que é o pai da mentira? E a gente esquece disso. A gente vive, é tão comum. A mentira ficou tão comum, a fofoca ficou tão comum. E parece que tem pecadinho, um pecadão. A gente precisa ter intimidade com Deus. A intimidade é um ato de coragem. A porta ela é estreita, meus irmãos. Não podemos esquecer disso. A porta ela é estreita. Poucos passarão. A gente precisa ter esse senso de urgência quando falamos de intimidade. Então, que essa intimidade possa impulsionar o ID. Que esse relacionamento com o nosso Deus nos dê essa alegria de falar de Jesus. Sabe? Certamente, se eu falar aqui, tem pessoas que nós já encontramos que falam de Jesus com alegria. A gente vai pensar em algumas vezes, ou a gente vai pensar em algumas pessoas. Tem pessoas que falam de Jesus assim, nos contagia. Imagina aqueles que não têm acesso, aqueles que não conhecem a Jesus. Tem muitos salvos, tem muitos eleitos aí que estão sofrendo, porque ainda não tem o Senhor como único Salvador. Nós temos esse privilégio de praticar esse ID nessas pessoas. Pode ser um irmão, pode ser seu pai, sua mãe, um primo seu. Só que você está tão preso nas suas demandas que você não tem esse tempo de falar de Jesus para essas pessoas. Tem uma música que eu gosto muito, da Amanda Rodrigues, que é sobre ele. Não é uma música congregacional, mas é uma música que você pode ouvir no seu Spotify. Mas ela diz o seguinte: entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar, a verdade retornar, alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas. Nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue para morrer numa cruz. E quando eu digo que eu quero imitá-lo, que eu quero ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? Será que eu sei o peso do que é ser cristão, representante de Cristo? Imagina um embaixador, como já foi comentado, todo mundo sabe o que está acontecendo lá em Israel. Imagina os embaixadores que estão lá, por exemplo, o embaixador brasileiro que está lá representando a gente. Imagina o peso que não está sobre ele, a responsabilidade que não está sobre ele. Nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo, nós somos mensageiros de Cristo. Olha esse privilégio, mas também olha essa responsabilidade. Meus irmãos, que a gente possa ter um período de oração aqui sincera. Que você dê nome aos pecados. Que você seja sincero nessa conversa com o Senhor. E seja corajoso. Toma a decisão que for necessária. Priorize ao Senhor. Priorize o reino dEle. Viva para a glória dEle. E após alguns momentos, eu farei uma oração. E seja sincero ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós já aprendemos durante a conferência que nós somos peregrinos no mundo ímpio, que nós estamos aqui de passagem e que esse mundo jaz do maligno. Sabemos que neste mundo, ó Deus, não terá melhora. Então, diante das oportunidades que temos, nessa certeza que estamos aqui de passagem, nós precisamos colocar o Teu amor em prática, como nós aprendemos pela manhã. Esse amor que nós aprendemos através da Tua morte na cruz por nós, um amor sacrificial, um amor fiel, um amor humilde, um amor perseverante,
que é a base do nosso relacionamento com o próximo e com o Senhor. E nós aprendemos sobre a necessidade de sermos íntimos do Senhor. Tudo isso, ó Pai, para cumprir a grande ordem, ó Pai, que é o ID, que é falar do Senhor, ó Pai, que é falar da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua justiça, da Tua fidelidade. Nessa noite, ó Pai, Teu povo se reúne aqui, ó Pai, e clama pela Tua ajuda, ó Pai. Somos miseráveis, somos pó e temos falhados contra o Senhor, ó Pai. Em diversas ocasiões, ó Pai, pecamos contra o próximo. Em diversos momentos, ó Pai, falhamos perante o Senhor. Então nos perdoe, ó Pai. Não olhe para os nossos pecados, ó Pai, e sim para o que Cristo fez na cruz, ó Pai. Pois aquele sangue, ó Pai, deveria ser nosso, ó Pai. Mas o Teu único Filho, ó Pai, derramou o sangue dele no madeiro, ó Pai, para nos livrar do inferno, ó Pai, e para termos esse acesso ao Senhor, ó Pai. Então, em Cristo, ó Pai, nos perdoe. E nos ajude, ó Pai, a vivermos esse ID, ó Pai. E tudo aquilo, ó Pai, que tem nos atrapalhado, tudo aquilo, ó Pai, tem sido um obstáculo. Por muito tempo, ó Pai, temos carregado. Por muito tempo, a gente tem andado lado a lado com o inimigo, ó Pai. Andado lado a lado com esses pecados, ó Pai. Mas hoje, ó Deus, é uma noite de confissão, de libertação, ó Pai. Então, derrame cura, ó Pai. Dê força, ó Pai. Dê coragem aos Teus, ó Pai. Que possamos, a partir de hoje, ó Pai, buscar cada vez mais ao Senhor, ó Pai. Ter tempo de qualidade, de leitura, ó Pai, da Tua palavra, que é tão rica de ensinos, ó Pai. Como o Senhor fala conosco através da Tua palavra, ó Pai. Então, que possamos ter mais tempo de leitura, ó Pai. Que possamos ter mais tempo de oração, ó Pai. Tempo de intimidade com o Senhor, ó Pai. De conversas sinceras, ó Pai. Que possamos ter mais tempo, ó Pai, de intimidade com o Senhor. Que possamos ser pessoas obedientes, ó Pai, fiéis à Tua palavra, ó Pai. Sabemos dos mandamentos, sabemos dos Teus ensinos, ó Pai. Nos ajude a colocá-los tudo em prática, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a ter esse coração grato, ó Pai, diante das pequenas coisas. O Senhor tem sido tão bondoso conosco, ó Pai. Mesmo se a gente for contar, ó Pai, as estrelas do céu, não seria possível, ó Pai, mencionar e destacar o quão bondoso o Senhor tem sido conosco, ó Pai. Então, obrigado, ó Pai, que possamos viver essa bondade, ó Pai. Que possamos viver em comunidade, ó Pai. Abençoe a quinta igreja de Volta Redonda, ó Pai. Pastor Silas, o conselho dessa igreja. Todas as famílias que aqui congregam, ó Pai. Aquelas que virão em breve. Abençoe, ó Pai, os ministérios. Que possa ser, Pai, uma igreja amorosa, uma igreja piedosa, ó Pai. Uma igreja que serve ao Senhor com alegria, ó Pai. Derrube por terra, ó Pai, tudo aquilo que possa estar atrapalhando, ó Pai, o avivamento, ó Pai. Derrame, ó Pai, esse amor, ó Deus, só encontramos no Teu Filho Jesus, ó Pai. Abençoe a quinta igreja, ó Pai, de Volta Redonda. Abençoe a nossa igreja presbiteriana, ó Pai. Que ela continue, ó Pai, fiel à Tua palavra, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a nossa denominação. E nos ajude, ó Pai, a sermos íntimos do Senhor. Nos ajude, ó Pai, que esse ato, ó Pai, de conversa, de coragem, seja diário, ó Pai. Que a todo momento, que todos os dias, ó Pai, ao acordar, durante o dia, ao deitar, possamos ter esses momentos com o Senhor, ó Pai. Pois o culto, ó Pai, público termina aqui, ó Pai. O nosso culto ao Senhor, ele é permanente, ó Pai. Ele vai se manter até a volta de Cristo, ó Pai. Maranata, ó Pai. Ora vem, Senhor Jesus, ó Pai. Rogamos, ó Pai. Assim oramos, ó Deus, agradecidos, ó Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.